Nós vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Não é um sermão expositivo sobre o texto de Hebreus. A partir do verso 36, você já vai começar a perceber uma outra faceta da fé. A fé que nós estamos acostumados no Brasil é uma fé sincrética, é uma fé da qual nós nos apropriamos, utilizamos a fé, e ela tem mais um cunho de pensamento positivo para fazer com que a gente conquiste as coisas que nós queremos conquistar. Mas nesse texto de Hebreus, embora tenha, sim, esse espaço para a fé de conquista, de vitória, aqui já começa a mudar um pouco de figura, porque ainda na galeria da fé, sem citar nomes ou personagens, você vai ver a partir do verso 36 que alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Receberam a aprovação, mas não receberam a bênção. Foram aprovados na fé, mas não receberam o presente do qual buscaram. Hoje no nosso almoço comunitário, lá na segunda de Interlagos, todo dia de ceia a gente tem almoço comunitário. Partilhar. Os adolescentes ficam na parte da tarde para um evento entre eles e por 54 minutos eu fui sabatinado por todos eles. E as perguntas são as mais variadas e a mente dos adolescentes processa diferente da nossa. E algumas respostas a gente tem de se utilizar do tempo deles e da idade deles. E às vezes a gente exige maturidade de alguém que não tem idade para isto. Maturidade. O tempo certo de se aproveitar da sua idade atual. A deles é imatura. Então, a gente ali vai respondendo respondendo as suas perguntas, dando resposta. E uma das que surgem dentre todas elas é justamente essa questão da fé, a vida cristã, a nossa caminhada. No texto que nós lemos, no verso 37, você vê que alguns morreram apedrejados. Esse verso 37 me vem à mente alguns personagens, e eu vou trabalhar com um, especialmente aquele que foi apedrejado, e a Bíblia faz uma citação sobre ele. Mas outros foram cerrados ao meio. Isaías. Isaías conta a história, não a Bíblia, de que ele se esconde numa árvore e o rei manda cortar a árvore ao meio, cortando ele ao meio. Outros mortos à espada. A gente pode pensar no apóstolo Paulo decapitado. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras. João Batista. Necessitados, afligidos e maltratados, tantos outros mártires, personagens da história do cristianismo. Sobre alguns que morreram apedrejados, eu quero destacar Zacarias, não o profeta do livro que nós temos na Escritura, mas o filho de Joiada em 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do verso 21. Então, os líderes conspiraram contra Zacarias
e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. Esse personagem, ele é citado por Jesus. Lá em Mateus, Jesus faz uma citação sobre a morte de Zacarias. E Jesus faz essa citação mostrando a rejeição aos profetas. E nós, e digo nós como seres humanos, e aqui a tribo de Judá, que foi responsável por essa morte de sacerdote e profeta Zacarias, é porque nós estamos acostumados com uma profecia que fala ao nosso favor. Nós não estamos acostumados com uma profecia que fala contra nós. E aqui Zacarias fala contra o povo de Judá e fala contra o rei de sua época. E eu quero destacar, a partir do verso 20, então, voltando um pouquinho, o que Zacarias destaca que chama a atenção contra si mesmo. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Eu estou na versão NVT. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. É interessante você ver a descrição do episódio e você perceber que o outro personagem que pode nos vir à mente de apedrejamento foi Estevão no Novo Testamento. Mas Estevão, ele é um pouco mais piedoso do que Zacarias, porque Estevão percebe que Deus é um vingador, sabe que Deus é um vingador e diz: Senhor, perdoa eles. Mas Zacarias disse: não, vingue, porque eles estão fazendo uma tremenda crueldade. É a interpretação minha. Mas debruçando-se sobre o que despertou essa morte de Zacarias, o que despertou a trairagem do povo de Judá, o que despertou um avanço contra Zacarias, foi as denúncias que Zacarias faz. A primeira delas, ele diz: por que desobedecem ao Senhor? Zacarias denuncia uma apostasia, um abandono do Senhor. O povo havia se voltado à idolatria após a morte do pai dele, Joiada, e o rei, ele toma posse do trono aos 7 anos de idade, por exemplo, bem novo, e ele é levado por deuses das outras nações, e ele começa a adorar postes ídolos, a deusa Aserá, da fertilidade. E é um encanto que todas as nações apresentam para Israel. Israel é seduzido por esses encantos de uma vida fácil, uma vida prometida por deuses das quais nós não sabemos as suas origens, nós não sabemos a que veio, nós não sabemos qual é a sua existência, e parece que a sua existência é uma existência fictícia, é uma existência que faz parte do nosso psicológico. E o povo se debruça sobre esses deuses, sobre uma promessa de uma vantagem. E Zacarias diz: vocês não estão prosperando, vocês não estão avançando, vocês não estão ganhando, vocês não estão sendo abençoados porque vocês desobedeceram. E quando você vai ver a história do povo de Israel, a idolatria, o abandono a Deus é uma coisa recorrente, vai e volta o tempo todo. É uma coisa que eu poderia dizer que é insuportável. Como é que Deus aguentou isso? Só Ele sendo misericordioso, como nós ouvimos, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E olha que às vezes a gente brinca com essa misericórdia.
A gente parece que põe na conta. Não, eu vou abusar durante o dia, porque eu sei, e vou exagerar no finalzinho, porque quando virar, zera tudo. O calendário zera, o cronômetro zera tudo, e aí eu começo de novo. Parece que a gente abusa disso. Israel, em toda a história, vai e volta, vai e volta. E é engraçado que Deus trata com Israel, mandando eles para o cativeiro para viver exatamente no terreno, na terra, na casa do Deus que eles idolatram. Então, vocês querem? Então vai viver lá. E vivendo lá, ele diz, não é isso que a gente quer, não. Aí volta. Então, a primeira coisa que Zacarias denuncia, a apostasia, o abandono do Senhor. Trocaram o Deus vivo por ídolos de madeira e pedra, quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Segunda coisa que Zacarias denuncia é a rebeldia contra os mandamentos de Deus. Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperam. A gente precisa entender que a lei segue um princípio, uma ordem. Tem um jeito de ser e de fazer. É como se alguém quisesse se aventurar na cozinha e quebra todos os protocolos da cozinha e resolve botar uma receita diferente contra tudo aquilo que vem sendo feito ao longo dos anos. Não, eu vou inovar, porque eu sei, eu sou criativo. E aí resolve colocar um ingrediente diferente e aquilo dá errado. E a ciência da gastronomia vai mostrar que se fizer de um jeito diferente, vai dar errado. Não tem como fazer diferente e dar certo naquilo que já está elaborado. Na relação com Deus é a mesma coisa. Zacarias denuncia essa rebeldia contra os mandamentos de Deus. Zacarias os acusa de viver em desobediência ativa e consciente. Terceira coisa que Zacarias denuncia, a rejeição da aliança do próprio Deus. A denúncia é de um povo de dura cerviz, que não apenas peca, mas resiste na correção profética. Não bastava pecar, tinha que resistir à correção do profeta. Não bastava desobedecer a Deus, tinha de que ainda insistir na desobediência das acusações que Zacarias faz. É como se não bastasse a gente cometer os nossos delitos, mas ainda assim, diante de um púlpito que prega contra o pecado que você cometeu, você se rebela. Eu lembro de que na nossa igreja havia uma família, a mãe e a filha, em que a gente pregava algumas coisas que são comuns à nossa existência, e no final do culto, aquela jovem ficava com a minha filha, a filha do pastor, falando mal do pastor, do pai dela. Seu pai falou contra mim, seu pai pregou para mim, seu pai falou contra o meu pecado, seu pai falou, e eu não cito nomes, eu não digo você, fulano de tal. Não se faz isso. Mas as coisas que a gente fala aqui têm a ver com a sua vida, com a minha vida, porque nós vivemos basicamente a mesma coisa. Só muda de endereço. Mas era interessante que isto era uma jovem pecadora rebelde, que mesmo tendo pecado, não reconhece que Deus estava usando o púlpito para advertir contra o seu pecado. Isso se chama rebeldia. Mas, por outro lado, tinha um homem lá que está conosco até hoje. Essa mãe, a filha, já saiu, e é aquela que vai com Deus. Mas eu também recebia um homem dizendo, pastor, obrigado por o senhor ter denunciado o nosso pecado. Hoje eu saio do culto certo de que o Senhor me ama, porque tudo que o Senhor falou tem a ver com a minha vida. Eu não sei disso. E Deus usou o Senhor para falar sobre a minha vida, e eu saio da igreja renovado, percebendo que Deus me ama. Viu a diferença da rebeldia e a diferença da conversão? Quem é rebelde ouve a correção do Senhor, mas ainda chifra. A gente sempre diz que na igreja não tem só ovelha, tem bode também. E quem é dessa área sabe qual é a diferença de ovelha
para bode. Agora, quem conspira contra Zacarias? Rei Joás e os líderes de Judá. Aqueles que deveriam, juntamente com Zacarias, guardar a lei do Senhor e dizer: profeta, você está defendendo o nosso Deus. A nossa tribo é a tribo da qual o rei Davi, da qual o nosso Messias, o Messias virá. Nós temos a convicção disso. Você está falando em nome do nosso Deus. A tribo tão zelosa não é mais a tribo zelosa. E a gente percebe aqui que a gente perde o zelo quando o profeta se volta contra nós. Eu me lembro que no início do pastorado, já vão 32 anos de pastorado, alguns pastores me dizem: tome cuidado, que quando você começar a bater no pecado do povo, a primeira coisa que o povo faz é deixar de dizimar, para que você caia fora de lá. É muito interessante. Quando você começa a denunciar o erro, deixa eu fechar aqui para ficar mais bonitinho. Quando você começa, porque o seminarista hoje está alinhado, né? Quando você começa a denunciar o erro, você percebe que há um incômodo. E aqueles que te acolhem são os que vão te apedrejar. Quando Jesus entra em Jerusalém, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, dias depois crucificam e trocam ele por um bandido. Eu ia falar o nome de um bandido, mas eu não sei quantas pessoas estão aqui, então resolvi deixar os bandidos modernos de fora, porque eu não sei se você gosta dele. Quem me conhece já sabe o que eu ia falar, né? Eu ia falar do Nine, mas deixa o Nine de lado. Nine é 9 dedos. Bom. Segundo Crônicas 24, 22, diz uma coisa interessante. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado. E matou seu filho. Não importa. Joiada defendeu Joás. Ainda novo, garoto. Joiada trabalhou na cabeça de Joás para que ele não desse ouvido às outras nações. Para que ele fosse zeloso das coisas de Deus. Agora Joás está crescidinho. Joiada morre velho, 100 e poucos anos. Diz, farto de dias. Agora seu filho Zacarias é o seu sucessor. E Joás deveria ouvir as acusações de Zacarias e levar em conta o seu pai que o protegeu. E lhe quis muito bem. E querer o bem de uma pessoa tem muito a ver com as correções que nós fazemos a essas pessoas. Embora o pecador nunca entenda desta forma. Sempre estão contra mim. Mas ser contra você, diz as Escrituras, é o amor de Deus pelos seus filhos. Mas Joás não leva em conta a lealdade de Joiada e permite, e pede, e conspira, junto com os reis de Judá, os líderes de Judá, melhor, apedrejar Zacarias no templo. Vamos contextualizar. O pastor denuncia o pecado. O pastor, assim diz o Senhor, e põe os pecados. O pastor bate contra a idolatria, o pastor bate contra a apostasia, o pastor bate contra a rebeldia, o pastor bate contra as pessoas que não vivem a lei do Senhor. Os presbíteros se juntam e ainda no púlpito, quando o pastor sai do púlpito, cumprimentando os crentes na porta, é esfaqueado na porta do templo. Essa é a contextualização que fizeram com Zacarias. Com pedra. E os crimes que eram condenados ao apedrejamento eram os mais terríveis. Eram crimes que denunciavam uma vida, como eu poderia dizer, lembra daquela mulher pega em pleno adultério, com as pedras na mão, Jesus, que não tem pecado, atire a primeira pedra. São crimes de adultério, são crimes de homossexualismo, são crimes desse tipo, que são colocados naquela época como aberrações. Há pecados e há abominações. Abominações, homossexualismo, pecado, desvio das coisas do Senhor. Zacarias foi condenado como um pecado de abominação, sem ter sido
um homem abominável. Agora, qual foi a fé de Zacarias? É aqui que eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas é que se você olhar a história dele em pequenos relatos, você vai perceber que filho de Joiada, o sumo sacerdote fiel, que restaura o culto ao Senhor, protege Joás, Zacarias cresce dentro do templo. E a fé de Zacarias é uma fé enraizada na aliança. E aqui eu quero a sua atenção, porque quando nós olhamos para outros profetas, como por exemplo Elias, a fé de Elias é enraizada, é aprimorada, é trabalhada sobre os milagres de Deus. Isso também é uma vertente da fé. Crescer vendo o mar vermelho se abrir, crescer vendo Deus ressuscitar mortos, crescer na fé vendo Deus fazer coisas surpreendentes, ver literalmente com esses olhos que a terra há de comer, ver também é uma perspectiva de crescimento na fé, ver as maravilhas de Deus. Mas Zacarias não cresce nessa perspectiva de fé. Zacarias cresce ouvindo, aprendendo, lendo as obras de Deus. Também é um tipo de crescimento. Catecúmeno, escola dominical. Eu lembro que cada vez que eu ia à escola dominical, no meu tempo, de novo na fé, eu voltava edificado na fé. Eu não vi morto ressuscitar, eu não vi grandes milagres, mas eu cresci na fé, ouvindo as Escrituras, aprendendo sobre a aliança de Deus, sobre os feitos de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E lá na segunda de Interlagos, nós estamos numa campanha ferrenha de sermos apaixonados pelas Escrituras, de aprendermos as Escrituras, de lermos as Escrituras. E eu tenho dito, se você é daqueles crentes que diz, olha, eu amo o Senhor, mas eu não gosto de ler, eu quero que você saia daqui nessa noite mudando de opinião. Você vai ter que gostar de ler. Porque nós somos o povo do livro. O que Deus nos deixou, Ele deixou um livro, e o livro dele não é pequeno não, e não é simples, é complexo. É muitas vezes difícil de entender. Nós somos o povo do livro, então não tem essa conversa de que eu não gosto de ler. Você tem que gostar de ler. Vamos despertar um pouco aí? Vira para quem está do seu lado e diga, goste de ler. Goste de ler. Leia. Não tem essa conversa de dizer, pastor, eu não gosto. Tem que gostar. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé de Zacarias é enraizada na aliança. Segundo, a fé de Zacarias é profética e confrontadora. A fé dele não era passiva. A fé dele não era aquela fé que a gente faz de conta que não está vendo para não se envolver em grandes problemas. A fé de Zacarias não é uma fé que passa a largo, distante do problema. É uma fé profética e confrontadora. É uma fé que se põe diante de todo o povo e denuncia. Mesmo percebendo ou talvez achando que estava sozinho, não interessa. O que é verdade, o que tem que ser dito, não importa. Nós carecemos de profetas na nossa nação nos últimos tempos, porque a igreja do Senhor está virando um pub, está virando um bar, está virando uma casa de show, está virando uma bagunça. A gente não sabe mais se nós vamos cultuar ao Senhor ou se nós vamos assistir um culto. Igrejas que vendem barris de pipoca e você, enquanto ouve alguém pregando qualquer coisa que é lé com cré, come uma pipoquinha. Olha que coisa bacana, não, que coisa horrorosa. Isso é abominação, isso é um escárnio. A fé de Zacarias é uma fé que confrontava a realidade da época. Terceira, a fé de Zacarias. E aqui, que quando a gente for para a parte da aplicação, nós vamos perceber aonde o sapato aperta. A fé de Zacarias é uma fé disposta ao martírio. É óbvio que se alguém perguntar para mim, você quer morrer por Jesus? A gente diz, bom, peraí, vamos lá, vamos por partes. Não é bem assim. Como assim, morrer por Jesus? Não sei o que você está dizendo. O que é? Não, eu morro por Jesus. Eu lembro que os batismos que nós fizemos aqui, se fosse
na igreja primitiva, se fosse no primeiro século, provavelmente alguns deles não chegariam em casa. No meio do caminho, se alguém soubesse que alguém agora comunga de uma nova fé, professa um novo rei, que não é mais César, que não é mais o imperador, pode ser que você não amanheça. Por isso que havia uma grande comoção no dia do batismo. Por isso que havia uma grande despedida no dia do batismo, porque nós estávamos despedindo mesmo, porque a pessoa não sabia se ia acordar no outro dia. Isso era o batismo da igreja primitiva. Fé disposta ao martírio. Por isso que na sua morte, no apedrejamento, que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Agora, o que nós aprendemos com a fé de Zacarias? Primeira coisa que nós aprendemos, ou que eu aprendi, e quero dividir com você, é que a fé pode existir, pode nascer por meio de um aprendizado. Por isso que Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O que diz que nos dá paciência e ânimo para manter a nossa esperança? Quem que faz isso? A Escritura. Mas você não lê a Escritura, a gente não lê a Escritura, a gente não memoriza a Escritura, a gente não guarda a Escritura, a gente não sabe a Escritura. E a gente está achando que a paciência, o ânimo, vai vir de onde? Começa que a paciência vem de ficar sentado lendo. Aí já começa. A paciência já é no ato de ler, de se debruçar sobre o que está lendo. Ou de talvez perguntar: entendes o que lês? Lembra de Filipe? Passando na carruagem, vê o homem lá dentro lendo, e Filipe pergunta: entendes o que lê? Porque uma coisa é ler, outra coisa é entender. Senão vai ficar que nem aquele pastor do interior, que o repórter do Fantástico é que teve que dizer para ele que o que ele estava lendo era errado. Porque ele adulterou, porque ele leu o texto dizendo: vai tu ter com a adulta. Ou vai ter tu e adultera. Aí ele: opa, é comigo mesmo. Olha como Deus é bom. E muita gente entende muita coisa errada das Escrituras. Eu estou dizendo muita gente, e é muita gente mesmo. Muita gente entende coisa errada das Escrituras. Não participa do estudo bíblico. Se a gente trouxer uma banda aqui, a gente explode esse lugar. Se a gente faz um estudo bíblico, a gente tem 10% das pessoas. Sempre foi assim, sempre será. Até a igreja de Pinheiros, a nossa maior igreja em São Paulo. Estudo bíblico, pouca gente. 3.000 membros. Quantos matriculados na escola dominical? 400. Faz a conta. Conta de porcentagem é isso, de frequência na escola dominical. Em todo lugar é assim. A fé pode crescer por meio do aprendizado. Salmo 78, verso de 1 a 4 diz: ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pai e mãe, o que você conta em casa? Quais são as histórias que você conta? Aqui o Salmo está dizendo que contaremos aos nossos filhos, nós transmitiremos, nós temos de passar para as nossas gerações, nós temos que falar, nós temos que transmitir o tempo todo a palavra de Deus para que ela cresça no nosso coração. Dizem que quando Billy Graham era vivo, e você ia na casa dele, e você falava com ele, você orava com ele, mas se você ficasse em silêncio, você ia escutar bem baixinho ao fundo a Bíblia falada, o tempo todo. Eu gosto muito de pássaros, e sou apaixonado pelo curió. E eu tenho um casal de curió, que esse ano eu quero tirar filhotes. E são registrados no IBAMA, pode ficar tranquilo, não sou caçador. Criar é preservar. Então, se a gente quer que o curió cante um canto limpo e puro, a gente tem que botar
um disco, um CD ou uma gravação que não seja do pai dele. E quando ele galar a fêmea, você tira o macho, esconde e deixa a fêmea sozinha no quarto. E já ainda chocando os ovos, você deixa um canto mais puro e refinado do curió, do avinhado, bem baixinho. Assim, a chance daquele passarinho nascer, o ovo, dentro do ovo ele já vai ouvindo, isso aí você sabe também da vida intrauterina, e você vai colocando. Então, perceba que o que Billy Graham fazia na sua casa não está de todo distante daquilo que a ciência já sabe, de incutir, da gente ouvir, da gente memorizar, da gente estar o tempo todo ouvindo a palavra de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com a fé de Zacarias, além de que a fé pode ser um aprendizado, aprendemos a crer, aprendemos a confiar nas Escrituras, devemos usar, e aqui eu quero chamar a sua atenção também, devemos usar a fé para Deus. Preste atenção nisso. Nós aprendemos no Brasil que a fé é algo que vem trazer para mim um tamanho ganho pessoal. Fé para conquistar um novo emprego. Fé para casar. Tem alguns que precisam de muita fé mesmo. Fé para fazer com que o dinheiro estique. Fé para conquistar as coisas. Veja que no Brasil a fé é somente voltada para o meu ganho. O Brasil é um país extremamente fértil para essas igrejas de picaretas. Porque eles prometem coisas das quais eu fico pensando, Deus olhando, eu não prometi isso. Aí você vê o cara em pé, em cima de um carro, um corredor de gente, e ele vai pondo a mão na cabeça, e ele coça a cabeça, e ele nem sabe quem está passando ali. E as pessoas que estão passando estão achando que o toque da mão daquele homem é que vai fazer com que ele tenha sorte. Essa é a fé no Brasil. Fé que dá dinheiro. Porque é a fé casada com as necessidades humanas. E Zacarias nos ensina que nós devemos ter fé para Deus. Porque fé não é uma manipulação, não é para usarmos quando tudo vai mal. Isso também pode ser verdade, mas aqui em Zacarias não é. Veja, por exemplo, o par corrobora conosco a história de Moisés, em Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. Olha o que a galeria da fé fala que Moisés fez pela fé. Pela fé, Moisés já adulto. Fez o quê? Adulto. Ele fez o quê? Recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés abriu mão do iPhone. Pela fé, Moisés abriu mão do Danoninho. Pela fé, Moisés abriu mão do lençol egípcio. Pela fé, Moisés abriu mão do palácio. Pela fé, Moisés abriu mão de ser reconhecido como alguém importante. Pela fé, Moisés largou tudo. Moisés não se converteu ao povo hebreu depois que perdeu tudo. Moisés largou tudo em favor do povo hebreu. Porque ele considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. A fé de Moisés é a mesma fé de Zacarias, usada para Deus, não para si mesmo. Usado para testemunhar o que Deus quer que seja testemunhado, embora eu não ganhe absolutamente nada com isso. E a terceira coisa que nós aprendemos com Zacarias: fé sujeita a qualquer coisa. Preste atenção nisso. Uma fé que não tem medo de morrer ou de perder. Brinquei com a igreja hoje de manhã. Já pensou? A gente chegar lá na praia de Copacabana, ontem à noite. Vocês viram na televisão? O inferno estava lá. Você nunca viu um inferno? Veja. Meu filho estava assistindo hoje pelo um canal de streaming o show dessa cantora Lady Gaga e falou: pai, nem nos shows de rock que eu fui na minha vida eu vi tanto demônio quanto nessa mulher está falando. Meu filho sabe bem inglês. Ela acabou de cantar uma música enaltecendo Judas que traiu Jesus.
Ela acabou de declarar na coreografia os anjos da morte derrotando os anjos de Deus. Será que você viu isso? Será que nós sabemos disso? Muitos de nós não sabemos inglês. E meu filho e pai, que tamanha opressão a gente percebe nesse show, que é uma coreografia espetacular. Rio de Janeiro tomado de homossexual. Eu não sabia que tinha tanto gay no mundo. Nossa, acho que eu nunca mais volto no Rio de Janeiro. Imagina chegar lá no meio e dizer, todo mundo aqui vai para o inferno. Entrega a alma para Deus, porque tu vai morrer ali. Eu lembro-me que na década de 80, meu pastor e uma turma da igreja não perdia um evento desse. Rock in Rio, Kiss. Eu lembro que ainda jovem, não convertido, eu fui no show do Kiss no Maracanã. E logo na entrada, a entrada do Maracanã estava tomada de crentes evangélicos distribuindo folheto, dizendo, não entra aí não, que é um culto satânico. Eu disse para um deles, mas eu vim cultuar Satanás mesmo. Eu. E fui no show do Kiss. Hoje a gente não faz mais isso. A gente não confronta mais o pecado. E a gente tem de ouvir de crentes como eu ouço, pastor, aceita, é assim mesmo. Aceita? É assim mesmo? O mundo sempre foi mundo e a palavra de Deus sempre foi a palavra de Deus e os dois não andam juntos. Um não gosta do outro. O mundo não gosta da palavra de Deus e a palavra de Deus não gosta do mundo. E nós precisamos aprender até a fé de Zacarias de ser sujeita a qualquer coisa. Olha Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. O que diz o restante do versículo? Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Que é aquela famosa frase que o ateu, quando o avião está caindo, se converte. Diante da morte, a gente recua um pouquinho. Diante da morte, a gente diz, não, peraí, não é bem assim. Acho que eu peguei pesado, exagerei um bocadinho. A gente recua. Mas o texto está dizendo que eles derrotaram. Mas se você olhar o texto, disse que provavelmente foram confrontados diante da morte. Segundo o mundo, eles não estavam ganhando. Segundo Deus, eles ganharam. Na perspectiva do mundo, eles perderam. Na perspectiva de Deus, eles ganharam. E nós precisamos sair daqui nessa noite, certo de que nossa fé tem de contar na perspectiva de Deus ou na perspectiva do mundo. Agora vamos dar uma espiadinha rapidinha em Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18. Olha a fé de Daniel. Não é uma fé para ele, é uma fé para Deus, é uma fé posta sobre qualquer coisa, sujeita a qualquer coisa. Se formos lançados na fornalha ardente, se formos lançados na churrasqueira, na sauna, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Deus pode tudo? Pode. Deus vai fazer tudo? Não. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O que Daniel está dizendo? Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas nós não estamos aqui por conta de Deus nos livrar e a gente sair dando glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós aprendemos sobre fé, nós crescemos nos conceitos de Deus, nós sabemos que o que o Senhor está fazendo é errado, nós entregamos nossa vida para Ele, nós não curvamos a esse Deus de vocês, nós não adoraremos isso, e se Deus quiser nos livrar, muito que bem, se não quiser, está tudo certo também. Será que a gente é capaz de ter uma fé dessa? Se Deus não curar, beleza, se não nos curar, beleza também. Será que nós temos esta fé colocada a toda prova? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu me lembro bem da história
de um pastor batista em Niterói, comido pelo câncer, pregou seu último sermão, sentado numa igreja de 5.000 pessoas. E ele disse: eu sei que vocês estão orando pela minha cura. E se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Ele não me curar, quem vai ver a glória dele sou eu. Isso é fé. Fé que resiste a qualquer coisa. E eu termino com o apóstolo Paulo, que sabia muito bem o que é viver pela fé, em Filipenses capítulo 1, verso 21. Pois para mim, o viver é Cristo. E a igreja? E o morrer é lucro. Dá para pensar que morte é lucro para quem? Morte é morte. Mas Paulo tem um entendimento diferente. Porque a fé de Paulo não é uma fé como o mundo. A fé de Zacarias não é uma fé mundana. Não é uma fé sincrética. A fé que levou Zacarias ao apedrejamento foi uma fé que não correu do serviço, não se amedrontou diante da trairagem dos líderes, não se curvou frente ao erro, mas foi até o fim pela verdade que aprendeu na aliança. Assim, como a fé que nós partilharemos nessa noite, em que anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte. E assim, se partilhamos dessa fé da morte do Senhor, morremos com Ele. Ao comer do pão e beber do cálice, anunciamos a morte do Senhor e morremos junto com Ele para o mundo. E isso pode ser literal, como pode ser simbólico e espiritual. Não importa. O que importa é se nós aprendermos com a fé de Zacarias, nós estamos prontos para qualquer coisa. Mas eu questiono, será que estamos mesmo? Curve a sua fronte.